É uma grande alegria estar aqui com cada um de vocês, né? Fazem muitos anos, né, que a gente tem esta igreja em nosso coração. E é uma alegria estar junto. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Eu amo estar aqui. O que é? Mas vocês são meus amigos e irmãos. De fato, Héctor e Sandra são muito próximos em nosso coração. Como ele falou, desde o início, quando a gente estava estudando lá em Mogi, a gente já passou muitas aventuras juntos, né? A gente tem tantas memórias, né? Mas eu sempre admirei o Héctor, porque desde o início ele tinha um coração para Deus. Se a Bíblia estava falando alguma coisa, ele disse: então é isso que eu quero fazer. Sandra também, então minha esposa Kelly, então estudaram juntos lá na USP anos atrás. Então a gente tem todo esse tempo, mas tantas pessoas aqui: Francisco, Zarif, Edson, Zenaide, tem Valdinese, Antônio, Maria. Eu poderia ficar enumerando muitas pessoas aqui, assim, que eu tenho realmente aqui no meu coração. E é uma alegria tremenda poder estar com cada um de vocês hoje. Mas vamos começar agora em Marcos capítulo 4. Queria ler um trecho aqui. Héctor me falou que vocês estão fazendo uma série sobre as parábolas de Jesus. Então, a parábola que ele me deu é uma parábola pequenininha. E a gente vai ler, mas é uma parábola poderosa. Então vamos ler hoje este trecho aqui, Marcos capítulo 4, começando no versículo 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Quando eu vejo este trecho, como eu falei, é uma parábola pequena, mas esta parábola se encontra apenas no livro de Marcos. Há muitas parábolas que falam sobre o reino de Deus. E há 11, eu acho que eu contei, que diz: o reino de Deus é como... E aí ele explica uma coisa assim. Às vezes as escrituras usam a palavra o reino de Deus. Às vezes ele diz o reino do Filho do Homem. Às vezes é o reino que pertence a Cristo, o reino do Pai. Ou às vezes é apenas o reino. Mateus usa principalmente a palavra o reino dos céus. Então, mas de qualquer jeito ele usa vários termos para descrever isso, mas todos eles estão falando basicamente da autoridade de Deus, né? Eles substituem o céu, o Pai, tudo mais, mas estão falando do reino, estão falando da autoridade de Deus. Muitas palavras falam disso. Então vamos ler a palavra grega, é basileia. E Basileia normalmente é traduzido como reino. Mas a ideia é mais do que um local com um rei. Ele está falando mesmo do domínio de Deus. Não de um local, mas onde Deus reina, o domínio, a regência, a autoridade de Deus. Então, o conceito do reino de Deus tem raízes no Velho Testamento. Então não foi uma ideia somente de Jesus, mas começou lá atrás, no Velho Testamento. Eu coloquei alguns versículos aqui na frente que vocês podem ler depois. Mas os israelitas queriam que Gideão, lá em Juízes, que ele reinasse sobre eles. Mas Gideão disse: não, somente o Senhor, somente Deus é o rei de vocês. E depois o povo queria que Samuel escolhesse um rei. Aí em 1 Samuel 8, Deus disse para Samuel, o povo não rejeitou a ti, o povo rejeitou a mim como rei. E aí mais para frente, quando Davi se tornou rei, ele escreveu um salmo, ele disse: o Senhor Deus estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe.
Então, desde o princípio, a ideia não era um reino de um rei humano, mas estava falando de Deus como o nosso rei, como o soberano que realmente rege as nossas vidas. Mas não eram só lá atrás, mas mesmo os profetas que vinham depois também seguiram o tema. O profeta Jeremias, no capítulo 30, ele profetizou que um rei davídico seria o Messias. Isaías também afirmou que o reino de Davi seria estabelecido para sempre. E aí Daniel, capítulo 2, explicou que o reino de Deus permaneceria para sempre. Então a gente vê essa ideia repetida vez após vez após vez. E aí chega no Novo Testamento, há passagens sobre o reino de Deus que dizem que é presente, que já chegou o reino. Ele disse aí em Colossenses capítulo 1 que ele nos transportou do domínio das trevas para o reino do Filho amado. E aí ele fala em Hebreus 12 que eles estavam recebendo um reino inabalável. Mas há também algumas escrituras que falam do reino como algo futuro, que ainda há de vir. O Filho do Homem será assentado sobre o seu trono celestial, em Mateus 25. Ou em 2 Pedro, ele fala, quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, falando de uma coisa futura que ainda há de vir. Então, quando a gente vê esse conceito no Novo Testamento, é uma coisa que diz que já chegou, e ao mesmo tempo ele fala que é algo que ainda não chegou completamente. Então, é uma coisa que é um conceito que não cabe numa caixa. Porém, sempre usando este termo, ele está falando no sentido do domínio de Deus, da autoridade que ele tem sobre o seu povo, que somos nós, amém? Então, quando a gente lê Marcos capítulo 4, voltando às parábolas, cada parábola falando do reino, ilustra um aspecto do reino de Deus, um aspecto do domínio dele em nossas vidas. Como é o reino? É o que ele conta, é o que ele fala quando ele conta essas parábolas. E aí então, capítulo 4, como a gente acabou de ler, ele fala que um homem espalha semente e ele colhe grãos. Na Palestina, os principais produtos agrícolas eram olivas, vinho e grãos. Os animais eram ovelhas e cabras. Então, semear e colher era algo comum, era importante para eles. E era um dos produtos principais deles. Então, eles conseguiam se identificar com essa ideia, com essa comparação que Jesus estava fazendo. Qual era o ponto principal de Jesus? O agricultor não sabe exatamente como funciona. Ele faz a sua parte, mas ele não controla a planta, ele não está em cima toda hora, olhando, será que está crescendo, tudo mais, mas a semente cresce. O agricultor, ele trabalha duro, ele ara a terra, ele espalha a semente, ele colhe, né? Mas a germinação e o crescimento estão fora do seu controle. Ele participa, ele influencia, porém a natureza trabalha independentemente. Não é isso? E ele está dizendo, ele está nos apontando para Deus. Deus é que dá vida. Ele que dá a terra, Ele que dá a água, Ele que dá o sol, Ele que dá o crescimento. Jesus está tentando apontar para o trabalho de Deus. Pense nisso. Quando vocês que são cristãos hoje, quando você se tornou um cristão, quanto é que as pessoas que compartilharam com você realmente controlavam? Eles plantaram uma semente, deram um convite,
pediram para você conhecer a igreja ou a palavra, alguma coisa assim. Mas você, no seu coração, você já estava pronto ou não àquela mensagem. Você começou a questionar, você começou a considerar, será que eu devo ir? Será que eu devo conhecer? Será que eu sei o suficiente? O que será que tem esse negócio aí? De Deus, da Bíblia, da palavra. E aí você, por suas razões, já estava ou começou a pensar assim. Quando você entrou na palavra de Deus, você escutou, você refletiu, você começou a orar, você começou a imaginar como seria viver desta maneira. Você começou a realmente mudar a sua vida, não foi assim? Às vezes, o que abre o nosso coração são os eventos, as coisas que acontecem em nossa vida. Às vezes a gente perdeu um emprego e a gente começou, eu estou precisando de alguma coisa. Às vezes foi uma morte na família. Ou pode ser que tenha sido uma mudança para um novo local. Pode ser que você tenha ouvido um comentário, né, no rádio ou de um parente, um amigo. Mas essas coisas germinaram no seu coração. São razões e toques e tantos variáveis que acontecem em nossas vidas para a gente poder se identificar e começar a crescer na palavra. O evangelismo, para você, foi uma parte da história. Não foi só aquele convite. Talvez você esteja aqui hoje e você está iniciando isso. Muitas coisas estão acontecendo e Deus está trabalhando na sua vida. Considere isso. O que você fez para que Jesus nascesse? Onde e quando ele nasceu? Você teve alguma parte nisso? Qual foi até que os apóstolos tiveram na morte dele? Quer dizer, na vida dele, no nascimento dele? Quem pôs a estrela no céu que guiou os magos? Quem falou para José escapar da ira de Herodes? Quem fez com que Jesus nascesse da linhagem de Abraão, de Judá, de Davi? Quem moveu o coração de Faraó no Êxodo? Quem destruiu Jericó para entrarem na terra prometida? Quem moveu o coração de Ciro para que os israelitas retornassem a Jerusalém depois do cativeiro? Porém, tudo isso contribuiu, não é? Para que Jesus nascesse na época que ele nasceu. Nós temos salvação por causa de Jesus, que viveu, morreu e ressuscitou depois de todos esses acontecimentos. O que a gente teve a ver com isso? Reflita. Qual dos apóstolos teve a ideia de iniciar a igreja? Pedro ficou em pé naquele dia de Pentecostes, não, e ele pregou. Mas foi o derramamento do Espírito Santo. Foram as chamas, foram todas as nações que estavam ali reunidas em Jerusalém. A palavra foi que tocou o coração deles, diz Atos 2:38, não é? Como Pedro depois escapou da prisão? Você recorda? Quem compartilhou a fé com Paulo? Foi alguém? Quem o guiou até a Macedônia? Eu estou contando coisas da Bíblia, coisas que a gente vê na história, certo? Foi Deus. Isso que aconteceu. Pessoas participaram, mas na verdade tudo isso foi maquinação, foi plano de Deus. Foi Ele movendo. Pensa aqui sobre a liderança de São Paulo. Quem é que trouxe os Bittencourts aqui? Quem é que trouxe os Matienteles? Os Araújos, os Gonçalves?
todos os diáconos. Tem pessoas aqui que eram espalhadas pelo Brasil inteiro e hoje estão aqui e fazem parte da liderança desta igreja. Surgiu uma ideia, acho que eu vou para São Paulo. Surgiu uma ideia, acho que... Mas foi Deus que estava movendo para que a igreja de São Paulo teve esta liderança. Quem colocou Goiânia no coração de Alcides e Leslie? Nós fazemos algumas coisas, mas, gente, Deus, o Espírito Santo move os corações. Ele que move os recursos. Ele que move os eventos. Sabe, o domínio de Deus trabalha mesmo quando não conseguimos explicar. Quando não conseguimos controlar. É o domínio de Deus. Isso que Jesus está falando, é o reino de Deus. É como uma semente que cresce sozinho. Vocês pegaram a ideia do que Jesus está falando? É um conceito simples. E ele pega esse conceito para aplicar a nós, para a gente abrir os olhos. Deus está trabalhando. Não é coisa de homem, é coisa de Deus. Jesus quis enfatizar a fé. Sim, a fé envolve nossas ações. Como lá, o semeador lá, ele arou a terra, ele plantou a semente, ele colheu os frutos. Porém, sabemos que os nossos frutos, nossos esforços, não são o que fazem dar certo. Você pode anotar aí em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 7. Você lembra o trecho onde ele fala, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento? É Deus que dá o crescimento. Vem de Deus. Você crê nisso? Você realmente acredita que é Ele que está movendo, é Ele que está agindo? Olha para Ele. Ore. Compartilhe. Se prontifique para a colheita. Porque Deus está movendo os corações ao seu redor. Abra os olhos. Tem gente que Deus está mexendo sem você saber nada. Vai lá, planta a semente, que o Espírito Santo vai trabalhando. Não é verdade? Deus está movendo. Você não sabe, Ele sabe. Olhe para o que Ele faz. E aí dê a glória para Ele. Eu quero te contar algumas coisas pessoais. 1 ano e meio atrás, uma irmã, Jennifer, né, ela convidou este homem, não sei se vocês conseguem ver aí, tá? Esse aí do meio, o Davi, que ele estava se separando de sua esposa. A irmã estava em outra região. Então, ela me passou o número dele, para a gente entrar em contato. Encontramos, conversamos, estudamos, mas ele disse, olha, James, desculpe, mas eu não estou pronto. E aí ele se foi. 3 meses atrás, ele veio à igreja de novo. E depois do culto, ele disse, James, eu acho que agora eu estou pronto. E durante este tempo, eu mandei mensagem para ele, 1 mês aqui, 1 mês ali, e aí, como que está? Como está chegando? Tá? Será que Deus está trabalhando? Se já leu alguma coisa a mais da palavra? Assim, conversando assim, à distância. Eu não fiz quase nada. Mas ele voltou, movido pelo Espírito Santo, certo? Eu mantinha contato com ele, mas Deus estava trabalhando. Na semana passada, este irmão foi batizado. E sabe, é interessante, porque a esposa que ele estava se separando, ela estava também lá no batismo, alguns amigos dele. Deus não parou de trabalhar. Deus continua trabalhando. Ele continua movendo. O reino é como uma semente que cresce. Não somos nós.
Um toque aqui, um toque ali, mas Deus movendo. Deixa eu te contar outra história. 3 meses atrás, esta mulher, Megan, essa aqui é a segunda da esquerda, ela começou a trabalhar com Ashley, que é a terceira aqui da esquerda. E ela compartilhou da vida dela e elas se tornaram amigas lá no trabalho. Então, ela e o marido vieram à igreja com os filhos. Conheceram um cristianismo diário, de amor. Eles ficaram de boca aberta de ver quanto amor eles receberam. Então, eles começaram a estudar a Bíblia. A palavra foi implantada. E esta mulher está convencida de que foi Deus que a trouxe para San Diego. Fazem 2 semanas que ela se tornou sua irmã. Mas sabe, o marido dela também está estudando a Bíblia. Discípulos os deixaram participar de suas vidas, mas foi Deus e a palavra que a conquistou. E ele não ele continua trabalhando, não é? Há mais o que vai ainda acontecer. Por quê? Porque o reino de Deus é como uma semente. É como uma semente que cresce, a gente sabendo ou não como que acontece. Lá em João capítulo 4, a gente conhece essa história. A mulher samaritana chegou ao poço como sempre fazia, né? Ela via que Jesus era diferente. Primeiro porque ele falou com uma mulher. Que ele falou com uma estrangeira. E ele falou da vida pessoal dela. A vida dela até então, a convenceu de que Jesus era, no mínimo, um profeta. E aí ela saiu e ela começou a compartilhar com as pessoas. E muitos creram, a Bíblia diz. E aí essas pessoas foram, a semente foi plantada. E aí quando eles foram lá ouvir de Jesus, Jesus compartilhou e cresceu mais pessoas creram ainda. Tudo porque um homem pediu água para beber. Deus move os corações. Não sabemos de tudo que rolou na vida dela até então, ou a gente nem sabe tudo que vai rolar depois. Gente, compartilhe, confie e colhe os frutos depois. Sua parte, faça a sua parte e deixe que Deus faça a parte dele, que é quase tudo. O reino de Deus é como uma semente que cresce sozinho. Se você pode sair daqui hoje pensando algo, pense naquilo que Jesus falou. O reino de Deus é como uma semente que cresce sozinho. E aí você vai pensar, eu só vou ficar plantando semente, onde eu vou colher fruto depois. Mas Deus está trabalhando toda hora. Héctor mencionou, ele disse, eu estava no time original de São Paulo. Sabe, é emocionante para mim, porque éramos apenas 18 pessoas, a gente chegou aqui agora a quase 1.200, não é isso? Não éramos peritos em implantar igrejas, simplesmente saímos com fé em Deus e um desejo de ganhar almas. Esses 18 eram poucos numa cidade de 18 milhões. Mas abriam a boca e a semente se alojou no solo. E muitas pessoas, alguns de vocês, aceitaram e deixaram Deus trabalhar na sua vida. Deus sabia a situação de cada um, não fomos nós que sabíamos tudo antes. Agora, tem essa igreja aqui em São Paulo, tem outras 7 cidades, em mais de 5 estados. Gente, eu participei da jornada de alguns de vocês
mas tenho certeza que foi Deus que trabalhou na sua vida sem eu saber muita coisa. E eu pude ver, eu estou vendo hoje a colheita. Me anima, me emociona ver que Deus está trabalhando. Eu não tenho que estar aí mexendo na vida individual de cada um de vocês. Deus está trabalhando. Vocês concordam? Sabe, até quando eu conheci a igreja, eu fiquei sabendo da igreja, sabe por quê? Porque alguém me escreveu uma carta falando mal da igreja. Não estavam nem me animando a ir, estavam falando, não vai lá. E eu pensei, por que não? Então, vai saber, isso não funciona com todo mundo, mas acho que eu sou teimoso ou alguma coisa, e aí eu quis conhecer. Mas foi Deus. Porque não faz lógica. Mas Deus que trabalha. A semente é plantado. Sabe, uns meses atrás, um casal de discípulos do Oriente Médio, eles vieram a visitar a igreja em San Diego, e eles compartilharam como é difícil espalhar a palavra assim numa terra rasgada por conflitos e guerras. As palavras de Cristo são desafiantes para eles. Porque Jesus falou, amem os seus inimigos. O quê? Mataram o meu filho, eles mataram meu pai, mataram meu irmão. Você espere que eu vou orar por eles? Mas é a palavra de Deus. Porém, quando eles veem o sacrifício de Cristo por eles, seus olhos enchem de lágrimas e se submetem a Deus. Eles abrem os olhos para ver o que Deus está fazendo na vida deles. Sabe, ninguém consegue explicar isso. Você consegue explicar? Você só consegue olhar para Deus, levantar as mãos e dizer, obrigado, Deus. É Deus. É Ele que reina sobre a semente e o solo. Olha para Deus. A gente terminando aqui hoje. O reino de Deus é como uma semente que cresce sozinha. Faça a sua parte. E espera uma colheita. Ore para que Deus germine, faça chover, faça sol e que amadureça as plantas ao seu redor, que você plantou, mas que Deus está trabalhando. Sabe, as parábolas são impressionantes, nos chamam para olhar para Ele. Então, continuem essa série, eu sei que Deus vai continuar abençoando a vida de vocês. Amo muito vocês.